Sabe aquela questão de concurso que confunde previdência com seguridade social? Muita gente perde ponto aí. Nessa análise, a gente vai direto nos pilares da legislação previdenciária, focando nos detalhes que as bancas amam cobrar. Dominar o essencial para a prova começa agora. Previdência e Seguridade Social. Parecem a mesma coisa, né? Mas para a banca examinadora, não são. E é justamente nessa diferença que mora a pegadinha clássica sobre quem pode ou não pode criar leis para cada uma. Entender isso é um passo gigante. Vamos resolver esse mistério de uma vez por todas. Para organizar o estudo, nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, competência para legislar. Depois, de onde vêm as leis. Em seguida, a aplicação da lei no tempo. E aí a gente vai mergulhar na importantíssima reforma de 2019. E por fim, a gente fecha com a hierarquia das normas para amarrar tudo. Vamos começar pelo ponto que talvez seja o campeão de dúvidas: a competência legislativa. Afinal, quem pode criar as regras do jogo na Previdência e na Seguridade? Dominar essa diferença é fundamental, porque as bancas exploram essa confusão para derrubar muita gente. A chave para nunca mais errar isso está aqui. Olha só, para Previdência Social, a palavra-chave é concorrente. Guarda isso, competência concorrente. O que isso quer dizer? Que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem legislar sobre o assunto. Agora, quando a gente fala em Seguridade Social, que é o sistema maior, aí a história é outra. A competência é privativa da União, ou seja, só a União pode criar as regras. Essa distinção vale ouro na prova. Ok, já sabemos quem cria as leis. Agora vamos entender de onde elas vêm. Conhecer as fontes da lei é o que permite saber se uma norma é válida, se ela tem força. E isso é super importante para não cair em questões que tentam confundir com normas de pesos diferentes. Muita atenção aqui, porque essa é uma informação-chave. As fontes primárias, como as leis, são as que criam direitos. Ponto. Já as fontes secundárias, como os decretos, não podem criar um direito que não existe. Elas só podem regulamentar, detalhar aquilo que a lei já estabeleceu. Uma questão clássica de prova é dizer que um decreto criou um novo benefício. Erradíssimo. Decreto não inova, ele só explica a lei. Bom, o direito previdenciário vive mudando, né? A lei que valia no ano passado pode não ser a mesma de hoje. E aí vem a grande pergunta: quando alguém vai pedir um benefício, qual regra se aplica? A antiga ou a nova? Essa é a questão central da aplicação da lei no tempo. E a resposta está nesse princípio em latim, tempus rege actum. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é bem simples. O tempo rege o ato. Isso significa que a lei que vale é aquela que estava em vigor no exato momento do fato gerador, ou seja, no dia em que o direito nasceu. Pensa assim, é como se a gente tirasse uma foto da legislação no dia em que a pessoa completou todos os requisitos. É essa foto que vai valer, não importa quando o pedido de aposentadoria seja feito. E para a gente entender isso na prática, não existe exemplo melhor do que a reforma da Previdência de 2019. É aqui que os conceitos de direito adquirido e expectativa de direito se tornam cruciais e, claro, despencam em prova. Anota essa data com destaque: 13 de novembro de 2019. Esse é o marco, a grande linha que divide o antes e o depois. É essa data que vai definir qual conjunto de regras se aplica para cada pessoa. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar tudo. Se a pessoa cumpriu todos, absolutamente todos os requisitos para se aposentar antes de 13 de novembro de 2019, ela tem o que a gente chama de direito adquirido. Se ela já contribuía, mas faltava alguma coisinha, aí era só uma expectativa de direito. E quem começou a contribuir depois da reforma, bom, aí já entrou nas regras totalmente novas. Entender essas três situações é fundamental. Vamos organizar isso na tabela, que aí fica mais claro ainda. O direito adquirido é uma certeza. Quem cumpriu os requisitos antes da reforma pode se aposentar pelas regras antigas a qualquer momento, sem pressa. Já a expectativa de direito é diferente. A pessoa estava no caminho, mas a lei mudou no meio do percurso. Por isso, para esse grupo, foram criadas as regras de transição. E para os novos filiados, não tem segredo, né? Já entram direto nas novas regras permanentes. Dominar esta tabela é gabaritar a questão. E agora, a gente chega na nossa revisão final. É a hora de organizar todo esse conhecimento, de deixar a estrutura bem clara na mente para a hora da prova. A pirâmide ajuda a organizar tudo. Lá no topo, soberana, está a Constituição Federal. Abaixo dela, vêm as leis. E na base, os decretos, as portarias. A regra é simples. Quem está embaixo obedece quem está em cima.
Um decreto nunca pode contrariar uma lei, e nenhuma lei pode ir contra a Constituição. Se isso acontecer, a norma é considerada inconstitucional. Simples assim. Então vamos para o nosso flashcard mental, o resumo do resumo. Anota aí. Ponto 1. Competência, previdência concorrente, seguridade é privativa da União. Ponto 2. Lei aplicável é a do dia do fato gerador, o nosso tempus regit actum. Ponto 3. Cumprir os requisitos antes da reforma, direito adquirido, regra antiga. E ponto 4. Já contribuía, mas faltava pouco, cai nas regras de transição. Guardou? É isso. Com esses conceitos bem fixados, a preparação fica muito mais segura. Mas o estudo não para por aqui. Fica a pergunta no ar. Qual é o próximo tema de direito previdenciário que precisa de uma análise detalhada como essa? A jornada de estudos continua, sempre com foco na aprovação. Até a próxima!